Nesse café de agora, a gente arremata o assunto reserva com uma pergunta que também é frequentemente feita nos cursos de segurança. Curte, tô a fim de lançar o reserva só para ver como é. Independente de estar em pane, não estou em pane, estou voando, simplesmente em linha reta e quero experimentar o lançamento do reserva, só para ver como é. E aí? O que vocês acham? Vamos falar um pouco disso agora? Quando alguém que está nos cursos de segurança, essa pergunta ela é frequente, né? O pessoal que vem fazer os cursos de segurança, claro que a meta é conhecer, se conhecer nas manobras, conhecer o comportamento dos parapentes nas manobras, mas alguns vêm com essa pergunta, né? Que é uma pergunta recorrente em todos esses 25 anos aí, com esses milhares de pilotos. Curte, estou a fim de, quando acabar o curso e tal, deixar para fazer isso no final do curso, estou a fim de experimentar o lançamento do reserva para ver como é, né? Os pilotos que vêm com essa pergunta, né, ou com essa vontade, a gente faz algumas reflexões em cima dessa questão de experimentar o reserva simplesmente por experimentar, para matar a curiosidade, principalmente de saber como é que funciona, né? Pessoal, em face de tudo, eu não contei, né, na ponta do lápis ali quantas reservas eu já testemunhei nesses 25 anos com esse monte de gente em situações diferentes, fazendo manobras diferentes. Enfim, é bastante interessante quando a gente vê isso, que é um ser humano precisando lançar o reserva e depois o reserva, como funciona. É bastante interessante quando a gente fala um pouco de que o reserva, gente, não tem um igual ao outro. Não tem. Quando a gente fala em conhecer o reserva, experimentar, né, fazer um lançamento do reserva, para aí ver como é que o negócio abre, se eu dou conta de lançar, realmente se o reserva vai abrir e tal. Ok, tem muita gente que tem essa, digamos assim, ele precisa resolver esse desconforto, mas é psicológico, é um desconforto aí que ele está em dúvida, tal, então ele precisa ver para crer que o negócio funciona, no sentido do reserva abre e funciona no sentido de como é que funciona depois, né? Então, gente, essa curiosidade é normal, né? Eu também já tive ela, mas quando a gente olha para o reserva na realidade, quando a gente precisa de um reserva na realidade, gente, é muito diferente de simplesmente pegar um reserva voando reto e lançar o reserva. É muito diferente. Para não dizer que é muito diferente, não tem quase nada a ver, né? Claro, depois que você lançou o reserva, abriu, e ele já está sobre a cabeça, aí o resto é, entre aspas, similar, se não tiver twist. Se tiver twist, já é uma coisa diferente, né? Então, pessoal, quando a gente está falando de experimentar simplesmente o reserva por experimentar, se o piloto entende, olhando para si mesmo, que ele precisa fazer aquilo, simplesmente para ele se sentir melhor, mais confiante do reserva, ok. Então é importante o piloto fazer isso, né? Vai aliviar a psique, ele vai realmente viu que funciona, então ele viu para crer no reserva. Mas ao mesmo tempo, né, nessas horas é fundamental a gente refletir que em todas essas situações de reserva que aconteceram na realidade, nos cursos de segurança, na realidade, gente, não é voando reto e jogando reserva. A realidade foi absolutamente necessário o uso do reserva. Então, quando a gente está falando em conhecer a realidade do reserva, é quando realmente precisa. É quando o piloto está centrifugado. É quando ele está no catrapo. Né? É quando está em SAT, por exemplo. É quando está tudo isso twistado junto. Estão percebendo?
A realidade do reserva é essa. Não é eu voando reto e simplesmente lançando. Essa não é a nossa realidade, né? Quando acontece realmente a necessidade real do reserva, a gente não consegue nem ensaiar isso no curso, né? Tem gente que fala assim, Kurt, então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar numa espiral e quando eu estiver na espiral eu lanço reserva. Ok, ficou um pouquinho melhor, né, a brincadeira. Mesmo assim, é uma simulação muito distante da realidade. Por quê, pessoal? Porque primeiro você se preparou para fazer aquilo. Você está psicologicamente você já comandou reserva antes mesmo de precisar. Você já sabe. Então a psique já entrou na espiral para depois lá dentro da espiral jogar o reserva. No nível do entendimento do reserva real, gente, não é assim que funciona, né? O reserva real não quero jogar o reserva, estou fazendo qualquer coisa que seja no voo, seja fazendo manobra, seja voando turbulência, e aconteceu, né, o catrapo, vamos generalizar com essa expressão, aconteceu o catrapo. Agora, você vai lançar o reserva, não porque você planejou antes, você está lançando reserva, inclusive está decidindo, fazendo a leitura, realmente, aquilo que a gente falou em vídeos anteriores, realmente, nessa situação não tem jeito, vou ter que jogar o reserva. Então, olha, aí é uma relação sua real, com uma necessidade real de reserva, né? Preciso, não tem jeito, ou seja, é agora, não tem dúvida nenhuma que o reserva tem que ser lançado e a própria postura do piloto de precisar ter iniciativa de lançar o reserva, gente, aí o reserva está real, aí a experiência do reserva é real. Precisei reconhecer, precisei ter iniciativa, precisei no meio eventualmente de um giro com força G, twistado, lançar o reserva. Olha, aí sim é uma situação onde você está se aferindo completamente em situações que exigem o reserva. Tá compreendendo? Aí sim. E aí, ok, o reserva foi lançado. E se tiver twist? Olha que interessante. Porque quando a gente tem uma situação de lançamento de reserva com twist, depois que o reserva abriu, a gente ainda tem a função de estolar o parapente dentro de um contexto de twist. Coisa que a gente normalmente não simula, né, voluntariamente antes. Aí perde até a graça, pessoal. Vocês estão compreendendo? Aí fica um reserva que não é o reserva real. Vocês entendem? Então, para arrematar o assunto reserva, né, quando um piloto fala em eventualmente só experimentar lançar o reserva para ver e depois eventualmente ir lá e fazer o full stall para matar a vela tal, é uma experiência que tem valor? Claro, não dá para descartar o valor dessa experiência. Mas na realidade, quando reserva for realmente necessário, não tem nada a ver com aquela experiência. A começar a forma como a psique está, né? Vocês estão entendendo, né, gente? Quando a gente fala em reserva, a cada 10 reservas lançadas no curso, não tem um igual ao outro. Quando a gente fala que não tem um igual ao outro, as circunstâncias sempre diferentes, né? O piloto em situações sempre diferentes. Às vezes mais claro de reconhecer a necessidade, às vezes mais confuso de reconhecer a necessidade. Então, quando a gente fala em conhecer o reserva, é tudo, desde esse momento prévio de fazer a leitura que o reserva precisa ser lançado, até toda a, digamos assim, a real experiência de lançar um reserva numa força centrífuga, eventualmente twistado, eventualmente num SAT, ou dentro de um stall, de uma cascata, que é menos comum, mas também pode acontecer. Estão compreendendo? Então aí sim a gente está falando de uma relação real com reserva, integral com reserva, quando a gente está querendo principalmente se aferir enquanto um piloto completo para tomar a decisão do reserva, fazer o saque do reserva numa situação mais complicada, e aí depois que o reserva abre, eventualmente numa situação de twist,
ter que dar conta ali de estolar a vela através das linhas de freio, como a gente falou lá atrás. Estão percebendo aí? Agora, quando a gente entende o reserva por essa perspectiva, a gente percebe como é frágil, né? Um piloto simplesmente, vou lançar o reserva para ver como é que é, tal. Está muito distante da realidade real, né? A realidade real é pleonasmo, mas quando a gente está falando de arrematar o assunto reserva, ele realmente é uma experiência real quando integra tudo isso que nós estamos falando. Isso aí, pessoal. Golinho de arremate do reserva. Estamos falando aí, acabaram as reservas.